Olá, estamos aqui então para mais uma live do programa O PPGE Me Convida, é promovida pelo programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica, o PPGE aqui do campus Curitiba da UTFPR. E nosso convidado hoje é o professor José Guilmar Foggiato. E nós estamos aqui transmitindo da sala tecnológica do Departamento de Economia e Gestão. E queremos agradecer já ao departamento por disponibilizar a sala para fazer esse evento, e também ao Iago, que ajudou com a parte técnica aqui. O professor Foggiato é professor aposentado da UTFPR. Ele exerceu diversos cargos, chefia, coordenação, batalhou bastante pelos cursos aqui. Também exerceu coordenação de projetos institucionais junto a outros órgãos como a CAPES, né? E foi um professor, ministrou aulas em vários cursos da instituição. Na parte de pesquisa, ele é pesquisador de produtividade do CNPq, de desenvolvimento tecnológico, desde 2013. É pesquisador no NUFER, Núcleo de Manufatura Aditiva Ferramental da UTFPR, e ele atua como professor permanente no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica e Materiais, PPGEM, aqui da UTFPR também. É coordenador institucional do NAP-TA, Novos Arranjos em Pesquisa e Inovação de Tecnologia Assistiva, que tem o fomento da Fundação Araucária. Sua pesquisa engloba tecnologia assistiva, impressão 3D, manufatura aditiva, né? Sistemas CAD 3D, desenvolvimento de produtos assistivos e a aplicação da impressão 3D na área de saúde. É uma alegria receber você aqui, Foggiato. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Lá por 96, 97, você estava... Mas já nessa época você já estava pilotando uma das primeiras máquinas de impressão 3D por aqui, né? Então, é uma alegria receber você aqui. E para o pessoal que está assistindo, se precisar de uma declaração de participação, brevemente vai ter um link no chat da live. E tem um link para um formulário, preencha o formulário, por favor. Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer pelo chat, que depois eu vou lê-las para o professor Foggiato. Tá ok, então? Então, vou passar a palavra para o professor Foggiato, se ele quiser complementar a bio dele, que é mais extensa do que essa que eu passei para vocês. Foggiato, esteja à vontade. Tá ok? Vamos lá, então. Tentando me aposentar, mas o TFPR não está deixando, então eu estou ainda como pesquisador voluntário lá no NUFER. Estou ainda com 2 alunos, né? Um defende por acaso amanhã, e uma outra aluna que deve defender até o final do ano, para eu finalmente poder realmente parar um pouquinho com a atividade de pesquisa. Na realidade, a gente nunca para, mas a ideia é, pelo menos na parte de orientação, eu devo parar com essa última aluna. Para quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato, está aqui o meu e-mail aqui na primeira página, depois no final a gente pode repetir. Deixa eu só... Porque agora eu tenho que entrar no... Tenho que não ver vocês, mas entrar aqui pelo PowerPoint, aqui só um pouquinho. Aí. Bom, quando a gente fala em NUFER, né, esse NUFER, ele nasceu de um laboratório que eu trabalhei junto com o Sato. Na realidade, no passado, graças à lei de informática, nós tínhamos lá o NUPS, que era o Núcleo de Engenharia Simultânea, e nesse laboratório, a gente, graças a essa lei de informática, a gente conseguiu comprar a primeira máquina de impressão 3D, né? Uma das primeiras máquinas de impressão 3D do Brasil, né? Ela está entre terceira, quarta máquina no Brasil na época, foi em 1998, então faz bastante tempo. E quando esse NUPS se desmembrou, né, quando a lei acabou o fomento dessa lei de informática, o NUPS acabou se dissolvendo, e um dos laboratórios desse outro laboratório é o NUFER, que existe até hoje. Então, lá trabalho o Neri, que desde o início participava, ele que foi, na verdade, o professor Neri Volpato, que trabalha comigo,
ele fez todo o trâmite de compra da máquina, e quando a máquina ia chegar, ele saiu para o doutorado e eu entrei e assumi a coordenação e fiz o treinamento e começamos a trabalhar com essa tecnologia. Então, inicialmente, essa máquina então, foi comprada para atender a Siemens, né, que era a empresa parceira, mas logo começaram a aparecer as demandas da área da saúde. Desde o início eu tenho atendido essas demandas. Né? Nós ficamos, então, hoje, antigamente nós trabalhávamos lá no segundo andar do bloco D, onde é o Citec, e hoje trabalhamos lá na Ecoville, nesse prédio amarelo, né, o bloco M, no primeiro andar. Para quem for na Ecoville ou quiser nos visitar, é só conversar comigo para a gente fazer um agendamento. Então, graças a essa vantagem que nós tivemos, né, de conhecer a tecnologia desde o início, né, é que a gente tem trabalhado e desenvolvido vários projetos aí nessa área. Hoje, são 6 professores doutores que trabalham lá com a gente, sendo que 4 são ali na Ecoville e 2 no centro, na área de informática. Né? Nós desenvolvemos um programa de planejamento de processo que faz a interface entre a impressora, entre o modelo 3D e a impressão, né? Faz o fatiamento, faz todo o planejamento de processo. E temos alunos desde o pós-doutorado até um tempo atrás do curso técnico, né? Então, lá é um laboratório bastante diversificado em termos de alunos. Temos mestrado, doutorado, graduação mecânica, mecatrônica, odontologia. Até pouco tempo atrás tinha fisioterapia, medicina veterinária, né? Design, que está acabando o IC agora. Então, para a gente poder ter esse conhecimento da área de saúde, né, nós somos engenheiros, eu sou engenheiro mecânico, é importante ter, né, essa aproximação de profissionais, né, que possam nos auxiliar a entender melhor as demandas da área de saúde. Só para pincelar rapidamente, né, alguns principais projetos que passaram antes da gente entrar no tema principal, que é a prótese facial. Em 2013, né, uma demanda do INC, que acabou virando até a tese de doutorado desse médico que me procurou, o Dr. André Giacomelli, era a gente tentar materializar um aneurisma. Né? Então, fazendo uma tomografia computadorizada do crânio de um paciente, né, a gente conseguiu, na época, né, era um trabalho de conclusão de curso de 2 alunos de medicina, e foi um dos primeiros trabalhos interessantes que eu participei, que foi materializar, né, a geometria de um aneurisma. Então, nós conseguimos, né, entrar naquele emaranhado, né, de vasos dentro do crânio do paciente, até identificar o aneurisma, separar digitalmente e depois imprimir. E nessa época nós já estávamos com uma outra tecnologia de impressão 3D que trabalhava com resina. Então, lá em 2013, nós já tínhamos no laboratório uma máquina que também fazia impressão 3D em resina acrílica. Na sequência, um outro trabalho que gerou um mestrado foi a prótese craniana. Eu sempre cito esse trabalho porque justamente ele que me incentivou a entrar na área de prótese facial também. Então, foi, novamente, né, sempre a partir de uma tomografia computadorizada, né, a transformação das imagens tomográficas no modelo 3D, e desse modelo a gente gerava um molde, e do molde a gente gerava a região que estava faltando lá no crânio do paciente. Então, às vezes, um paciente, alguém sofreu um acidente de trabalho, ou acidente de carro, né? Às vezes tiro, e ficava sem parte óssea do crânio. Então, isso é bastante comum hoje nos hospitais. E a forma antiga era o médico, na hora da cirurgia, moldar em acrílico a região que está faltando, né? Era a solução mais barata, porque uma prótese de titânio hoje ela é bastante cara, então uma solução aí, principalmente para os pacientes do SUS, era você na hora lá fazer a moldagem, né, artisticamente aí do que está faltando lá para poder servir como prótese craniana. E usando essa tecnologia digital, né, tanto a modelagem 3D quanto a impressão 3D, a gente conseguiu gerar moldes, né, e entregava o molde esterilizado para o médico, e o médico lá na hora conseguia ter lá a geometria perfeita que encaixaria no espaço faltante lá do crânio do paciente.
Esse trabalho chamou a atenção até de um empresário lá de Toledo, que teve um funcionário dele, coincidentemente, um funcionário dele foi atendido por esse projeto, né? O médico, o parceiro nosso, atendeu esse funcionário dele e ele quis levar isso lá para Toledo, e hoje nós temos lá um laboratório, nós não, né? A Biopark tem um laboratório de impressão 3D, que acabou gerando até um outro trabalho de mestrado, inclusive acabou pagando parte da bolsa aí do aluno que terminou esse mestrado em prótese craniana. Então, às vezes, as coisas vão se ligando, né? As coisas vão acontecendo, e essa é uma tecnologia que hoje o INC já usa, né? O INC já tem lá, inclusive, um ex-aluno nosso que trabalha lá e desenvolve essas próteses cranianas usando moldes impressos. Outro trabalho que chama atenção é que a área de saúde, né, é um foco importante nosso, mas a parte de tecnologia assistiva entrou junto, porque também teve um projeto aprovado na área de tecnologia assistiva, e nós trabalhamos com próteses para crianças com deficiência. Então, como a criança, normalmente, que tenha um tipo de deficiência, né, um mau posicionamento do pezinho ou qualquer deformidade, ela não tem a tomografia. Então, uma outra maneira da gente fazer a aquisição da geometria era gerar usando atadura engessada, a gente gerava uma espécie de uma botinha, né, exatamente no formato ali do pé. Então, a gente fazia essa atadura engessada no pezinho da criança, levava essa botinha, depois do gesso curado, para o laboratório, fazia a digitalização dessa atadura engessada, e a partir daí desenvolvíamos um modelo 3D de uma órtese, né, que serviria aí para a criança. Então, o processo convencional é usar uma placa aquecida, que ela envolve o pezinho da criança, e da forma como nós trabalhamos, nós usamos aí impressão 3D em TPU, né, que é um material bem interessante para trabalho em próteses. Ou a gente tentou PLA, também funciona, mas o TPU tem a vantagem da flexibilidade. E um dos principais problemas desse tipo de dispositivo, né, de tecnologia assistiva, é que as crianças não gostam de usar, porque elas se sentem diferentes, né? Então, a gente começou a estudar a forma de tentar atrair a criança a usar isso. Então, ela, numa escola, se ela colocar simplesmente esse dispositivo no pé, ver as outras crianças com tênis, com outros tipos de calçado, elas se sentem diferentes e não querem usar, abandonam esse produto assistivo. Então, usando uma coisa bem simples, que é colocar lá o seu super-herói, ou a bonequinha preferida, ou alguma característica que a criança goste, a gente conseguiu diminuir aí o abandono dessas órteses. Então, esse trabalho com órteses gerou aí 3 dissertações de mestrado e uma de doutorado, né? E também estão disponíveis aí na biblioteca da UTFPR. Esse trabalho, então, que foi feito lá em Toledo, também gerou uma dissertação de mestrado, foi o desenvolvimento de implante personalizado para artrodese de coluna vertebral. Qual que é o diferencial desse trabalho? O uso de um material chamado PIC. Esse PIC é um material polimérico de engenharia que ele é compatível, ele é biocompatível tanto quanto o titânio. Então, hoje em dia, tem muitos locais aí que substituem o titânio pelo PIC, né? E no caso desses implantes, né, ele é bastante viável, né? Então, esse meu aluno fez todo o planejamento, né, e agora está, né, à espera de alguém para dar continuidade. Só que, como essa máquina só tem lá em Toledo, né, é uma máquina especial que consegue chegar a altas temperaturas para poder produzir esse material. Então, é um trabalho bem interessante aí nessa área de saúde. E aí, entrando finalmente aqui na parte de prótese facial, né? A gente brinca sempre que as coisas acontecem na vida da gente bem por acaso, né? Eu sou paciente oncológico e numa conversa com o meu médico, ele comentou que no hospital onde ele trabalhava, onde eu fiz até a minha cirurgia, existia essa demanda por próteses faciais, que o processo convencional era muito demorado e você não tinha como imprimir em silicone essas próteses faciais. Essa conversa informal, eu comentei que eu trabalhava com impressão 3D, só que não tinha como imprimir em silicone, porque não existiam tecnologias, né, comerciais viáveis, né, para você produzir em silicone. Mas, fazendo uma analogia com as próteses cranianas, eu falei, olha, a gente pode tentar fazer usando molde.
e assim começou o projeto lá em 2020, inicialmente com o Hospital Angelina Caron, né? Esse médico, inclusive, ele financiou lá um laboratório de próteses, que trabalha lá a doutora Karen, que é a nossa parceira, ela é dentista. Inclusive, é importante frisar aqui que o profissional responsável em trabalhar com prótese craniana é dentista, né? Então, até a maioria das faculdades de odontologia do Brasil, elas não têm essa especialidade, né? Dificilmente eles têm uma disciplina de prótese facial. Então, para você ter essa formação, você tem que, às vezes, fazer um curso. Existe um curso em São Paulo bastante famoso, às vezes até fora do Brasil, para você poder se especializar e poder atender essa demanda. Mais tarde, né, esse trabalho foi andando, né, mas nesse meio tempo apareceu a oportunidade da gente formar um NAP. O NAP é Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação em, no nosso caso, tecnologia assistiva. Mas existem vários, né? A Fundação Araucária financia aí dezenas de NAPs, e nós tivemos a sorte de ser, né, contemplados aí e poder formar esse NAP, e com isso a gente conseguiu recurso tanto para comprar material, comprar equipamento e pagar a bolsa para aluno. E é graças ao NAP que a gente está trabalhando aí desde 2023, 24, 25, né, com recursos para poder o projeto seguir adiante. E, nessa época, entrou como parceiro também o Hospital de Reabilitação, que hoje faz parte do Hospital do Trabalhador, né? Nesse Hospital de Reabilitação também tem um laboratório de próteses, onde trabalha a doutora Roberta, né, que também está orientando um trabalho de mestrado junto comigo. Então, até aqui, né, agradecer aí a Fundação Araucária, né, a essa possibilidade. Falando agora em prótese facial, isso aí é uma demanda, né, que existe aí há muitos anos, né? A gente destaca aí um trabalho dessa escultora americana, Anna Coleman, que em 1917, há mais de 100 anos atrás, ela tentava recuperar mutilados da Primeira Guerra Mundial, fazendo próteses faciais, né? Então, isso é uma demanda que ou devido à guerra, ou devido à doença, má formação congênita, né, acidentes, sempre você tem aí pacientes com essa necessidade de ter uma prótese facial, né? O método atual continua sendo artesanal. Veja que essa artista tinha esse método todo artesanal e ele se propagou, e até hoje é usado pelos dentistas esse processo, né, de fazer uma moldagem direta no paciente, usando alginato, depois ela gera a prótese em cera, a partir dessa prótese em cera faz lá a verificação no paciente se está ok, a hora que a geometria está ok, e às vezes o nariz é feito realmente de forma artesanal, né? Então ele tem que chegar lá num formato que agrade o paciente, assim que agradar, ele parte para a construção do molde em gesso, vaza o silicone nesse gesso e gera a peça em silicone. Só que esse é um trabalho que demora muito, né? Então, veja, os dentistas muitas vezes não são atraídos, né, por essa demanda, porque ele gera muito trabalho e, às vezes, o retorno financeiro é pequeno, além de gastar muito tempo, né? Então, a gente percebe que são poucos os dentistas que se envolvem com né, com esse tema, e são poucos dentistas também que têm habilidade para trabalhar com essas próteses. Outra desvantagem, né, é que às vezes para você conseguir ficar com uma prótese boa, né, você tem que ir várias vezes no consultório médico. E quem é atendido quem necessita dessas próteses, normalmente são pessoas de baixa renda, que vêm de outras cidades do Paraná, às vezes vêm graças ao transporte da prefeitura, então eles vêm de ambulância, às vezes 300, 400 quilômetros aqui de Curitiba, e cada marcação da dentista para fazer o teste, né, um teste, uma prova, esse paciente precisa se deslocar. E muitas vezes ele ainda está se reabilitando de um câncer, né? A maioria dos pacientes que nós atendemos, principalmente lá do Hospital Angelina Caron, são pacientes oncológicos. Então, o paciente já está fragilizado, ainda tem que ficar fazendo essas viagens, e vem, testa, volta, vem, testa, volta. Então, isso era um problema, né? Continua sendo um problema, né? Mas nós estamos tentando minimizar, diminuindo essas visitas do
do paciente. Então, vejo aqui, né, o método manual, ali na foto à esquerda, você vê ali a aquisição da imagem de um olho, e na foto à direita, você já vê ali a peça em cera inicialmente, né, fazendo a verificação da geometria, para depois ser gerado um molde para finalmente chegar lá no silicone. Qual que é a proposta, né? Então, usando, né, praticamente a mesma metodologia usada lá na prótese craniana, a gente se baseia em imagem tomográfica. Aí você pode me dizer, poxa, mas imagem tomográfica, então eu vou pegar um paciente e pedir para ele gastar dinheiro com tomografia? Normalmente o paciente oncológico já tem essa tomografia. Então a grande vantagem nossa, né, é que ele não encarece, a tomografia não encarece porque já faz parte do tratamento, né, a tomografia computadorizada, ou o PET scan, ou a ressonância magnética. Então, a partir dessa imagem médica que esse paciente normalmente já tem, a gente consegue gerar o modelo 3D da nossa prótese, né? Com isso, a gente diminui a necessidade de várias visitas, inclusive tem a possibilidade de imprimir a face do paciente e fazer os testes todos na face impressa, né? E, dessa forma, também eu tenho um método sistematizado. Inclusive, a gente pretende até gerar um livro, né, com como que se faz a modelagem tanto de uma prótese ocular, ou óculo-palpebral, ou de nariz, ou de orelha. E o custo a gente tem visto que é mais baixo, principalmente porque as impressoras 3D hoje, né, para vocês terem uma ideia, nossa primeira impressora foi comprada por $110 mil. Hoje eu consigo comprar uma impressora com R$2 mil. Então, o custo está muito baixo. Então, é bastante, né, em termos de custo de material, de tecnologia, né, a gente consegue diminuir bastante esse custo. E a vantagem é que a dentista se dedica só à parte de receber o molde e fazer a caracterização daquele silicone na cor da pele do paciente, e recebe pronto isso. Então, todo aquele tempo anterior que ela teria de desenvolvimento, a parte artesanal, ela não precisaria fazer mais. Então, só rapidamente, né, não entrando muito em detalhe, né, quem tiver interesse pode até nos procurar. Lá a gente tem uma equipe hoje com 6 alunos de iniciação científica e uma de mestrado, só trabalhando com isso, né, com a parte de tecnologia assistiva, e a maioria deles envolvidas aí com prótese facial. Então, basicamente, nós temos no Brasil um software que consegue converter a imagem tomográfica em imagem, em um modelo 3D. Esse é o Invesários, né? O nome dele é Invesários. Ele é um software brasileiro e gratuito, tá? Desenvolvido pelo CTI, lá de São Paulo. Então, a partir desse programa, a gente consegue gerar um modelo 3D e levar para um programa de modelagem que também é gratuito, pelo menos para a universidade, que é o Mesh Mixer, né? A Autodesk, ela disponibiliza para estudante, qualquer estudante pode entrar lá no site, existe lá a Universidade Autodesk, que você consegue baixar esse programa. Você pega essa imagem do Invesários, gerada pela tomografia, e trabalha nesse modelo 3D, até gerar primeiro a prótese e depois o molde para gerar a prótese. Então, você primeiro gera, eu vou explicar melhor aqui nas figuras seguintes. A ideia é a seguinte: você inicialmente gera o modelo 3D da prótese. Depois, você gera o modelo 3D do molde e depois imprime esse molde. Imprimindo esse molde, você pode entregar para a dentista e ela vai vazar silicone dentro desse molde, gerando a prótese real em silicone na cor da pele do paciente. Então, está aqui o programa Invesários, né? Vocês podem procurar na internet, vocês conseguem baixar ele gratuitamente. Então, hoje não é tão comum, mas no passado toda a tomografia vinha com um CD, e você com esse CD você colocava no computador e já gerava um modelo 3D. Hoje você tem que pedir, né, para o pessoal que vai fazer a tua tomografia, que você precisa dessas imagens em DICOM, que é o formato padrão aí das tomografias. Então, explicando agora, no caso de olho e orelha, qual que é o processo, né? Então, aqui temos um paciente que está faltando ali o olho esquerdo dele, então a gente gera um espelhamento, né? E, a partir do espelhamento, a gente já tem o olho que está faltando, a gente vai fazer um recorte desse olho, que agora,
nessa foto verde, está mostrando ali do lado direito, a gente pega e captura a parte da frente dessa superfície, né, com o olho, e a parte mutilada do paciente a gente junta com essa superfície espelhada. Então, a gente gera o modelo da prótese, né, primeiro, para eu ter um encaixe perfeito no paciente, eu tenho que capturar a superfície da região mutilada. E do outro lado, eu gero por espelhamento, é uma parte faltante, né? Então eu gero por espelhamento. Então eu faço a parte da frente é gerada por espelhamento, a parte de trás é gerada pela região mutilada, e usando as ferramentas de modelagem 3D do Mesh Mixer, eu consigo gerar um modelo da órtese, ok? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo do resultado final, né? Inclusive, eu mostro ali a parte da esclera e íris, que está ali na foto do lado esquerdo, que é um trabalho que hoje também é feito de forma artesanal. Para vocês terem uma ideia, a dentista, para gerar essa esclera e íris, ela faz isso pintando, né, com pincel, manualmente, é como se fosse um mini quadro que ela faz ali, reproduzindo exatamente a íris do paciente. E hoje eu tenho lá um trabalho que está em andamento, a gente está aí para finalizar, que a gente vai usar também impressão 3D para gerar essa esclera e íris. E o resultado final, né, é a parte em silicone mais a parte da esclera e íris que você vai colocar no paciente e muitas vezes recuperar esse paciente que estava, né, ele se curou do câncer, mas não, ele fica, às vezes, com depressão, reprimido dentro de casa, não sai mais na rua em função da mutilação. Então, às vezes, com uma peça que custa aí, se for pensar em termos só de material, sem pensar na questão de mão de obra, R$50, R$30, você consegue reabilitar aí um paciente. No caso do nariz, eu não consigo usar o espelhamento. Então, o que a gente bolou lá no laboratório? A gente criou uma biblioteca de narizes. Então, durante um tempo, a gente pegou as tomografias que nós tínhamos lá no laboratório e fomos gerando vários modelos de nariz. E hoje, tanto a doutora Roberta quanto a doutora Karen, elas têm essa biblioteca, e quando chega um paciente mutilado, porque, vejam, o paciente, antes da cirurgia, né, às vezes ele nem sabe que a situação está tão grave. Quando ele vai para a cirurgia, que o médico chega à conclusão que, poxa, não tenho o que fazer, vou ter que extrair o nariz inteiro, porque a margem de segurança aqui segura, né, eu só vou conseguir extraindo o nariz, removendo o nariz inteiro. Então, normalmente ele não vai ter uma tomografia com o nariz saudável, do tempo que ele tinha o nariz saudável. Pode dar sorte de ter, mas o dia a dia não é isso, né? Normalmente o paciente não tem a tomografia, ele só vai ter a tomografia na época que ele já está mutilado. Então, a gente, com essa biblioteca de narizes, né, a gente já tem o modelo 3D desse nariz da biblioteca, a gente captura da tomografia do paciente mutilado, aquela região mutilada, junta as duas partes e também tem lá a prótese do nariz. Então, o caminho é meio parecido, só que agora a gente usa uma biblioteca pronta. Então, olhando aqui, ó, aqui nós temos o paciente. Então, essa parte mutilada ela é capturada e juntada com essa parte da biblioteca de nariz. Então, aqui ele está mostrando ali a parte de dentro do nariz, é retirada a região mutilada, é a parte de fora da biblioteca, até que você chega lá na geometria da prótese nasal. Com isso, você gera um molde, né? E com esse molde, a gente imprime, e imprimindo, você tem como fazer a moldagem em silicone. Tá? O grande desafio hoje, tá, é você conseguir chegar na cor exata da pele do paciente. Às vezes, só com o paciente do lado, né, você consegue ter, né, essa percepção de conseguir chegar exatamente na tonalidade. E outra dificuldade é que a maioria dos pacientes são pessoas idosas, com manchas no rosto, né, com muitas rugas, né? Então, principalmente para a prótese óculo-palpebral, é um desafio você conseguir fazer uma mimetização da pele dele, né, exatamente com a cor e com os efeitos que essa pele tem, para que ele passe transparente aí em público, né, para que ninguém perceba que ele tem essa prótese. Então, hoje, o que a gente está tentando melhorar é essa questão, né, de chegar aí na cor perfeita aí dessa prótese, da caracterização, né, perfeita dessa prótese. Então, eu comentei com vocês que às vezes antigamente você chamava o paciente para testar a prótese, hoje a gente faz o teste direto na face do paciente impressa. Assim que a gente tem
certeza que deu tudo certo, né, você chama o paciente. E muitas vezes, mesmo usando o modelo impresso, né, às vezes o paciente leva 2, 3 meses para voltar no dentista e às vezes aquela região da pele que estava às vezes ainda sendo cicatrizada, às vezes ela tem uma contração, às vezes a geometria muda com o tempo. Então a gente sempre tem que voltar e fazer alguns ajustes. A grande vantagem é que você no modelo 3D consegue fazer esses ajustes facilmente, né? O retrabalho não é tão grande. Então, pensando nos últimos anos, né, de 2020 até agora 2025, eu tenho só resultados dos pacientes do Hospital Angelina Caron, porque ali no Hospital da Reabilitação a gente está trabalhando mais como apoio. Então, a gente imprime a face do paciente, a gente agora que está trabalhando com essa aluna de mestrado, que ela está introduzindo essa técnica lá no Hospital da Reabilitação. Mas no Angelina Caron, nesses anos todos aí que a gente tem trabalhado, já foram mais de 30 pacientes atendidos, todos eles pelo SUS, né? Ou seja, receberam a prótese gratuitamente. Para vocês terem uma ideia, o que acontece hoje na maioria dos hospitais? O paciente entra no hospital, faz a cirurgia, faz todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, né? Medicamentos, bloqueadores hormonais, quando precisa, aquela coisa toda, e sai curado do câncer. Só que sai mutilado muitas vezes, né? Então, a ideia é que a gente insira, né, essa questão da prótese para o paciente, né, como parte do tratamento do câncer. E pelo que eu sei, o Hospital Angelina Caron é um dos poucos do Brasil que faz isso. Tem também, claro, a nossa função principal na universidade, né, que é a formação de alunos. Então, nós já temos em torno de 16 alunos de graduação formados aí nessa área de prótese facial. Temos essa biblioteca de nariz. Recentemente, por solicitação da doutora Roberta, nós fizemos também uma biblioteca de orelhas, que muitas vezes ela recebe alguns pacientes que eles não têm as duas orelhas, né? Então ela tenta, com essa biblioteca, também ajudar o paciente a escolher uma orelha que melhor se adequa aí à sua face, né? De forma harmônica, aí a orelha, né, compor bem a face do paciente. E como resultado acadêmico, né, o desenvolvimento dessas tecnologias para a produção de prótese facial, e agora, recentemente, também essa técnica para a produção de esclera e íris digitalmente. E o principal resultado são os pacientes, né? Todos esses pacientes aí, eles assinaram um termo de liberação da imagem, né? A gente só pede para que isso aqui fique só na apresentação, que não seja colocado em páginas nenhuma, mas nas apresentações a gente mostra o resultado, né, do paciente antes e o paciente depois. Quando é prótese nasal, é bastante comum a gente usar óculos para ajudar na fixação da prótese, e ela também disfarça bastante a prótese, né? Então, tem aqui um paciente, que foi um dos primeiros que a gente atendeu, de prótese nasal, uma paciente de prótese óculo-palpebral, a outra senhora também de prótese óculo-palpebral, e diversos outros pacientes aí que passaram pela nossa mão. Na verdade, não passa pela nossa mão pelo seguinte: a gente não vê o paciente. Quem tem contato único com o paciente é a dentista, né? A gente recebe a tomografia, ou em forma de CD ou pela internet, e entrega o molde pronto para a dentista usar. Então, todo o trabalho técnico é feito pela universidade, que entrega gratuitamente esses moldes que vão atender esses pacientes. Então, aí é a universidade gerando conhecimento para poder melhorar a vida aí das pessoas. Então, finalmente, né, concluindo, né, eu tinha comentado com o Sato que ia ficar em torno de 30 minutos, até passei um pouquinho, né? O tratamento de câncer não pode parar na doença, né, na cura da doença, né? A gente precisa trabalhar, né, tentar até às vezes com apoio de políticas públicas, conseguir fazer com que a prótese facial faça parte do protocolo clínico de diretriz terapêutica, né, para tratamento de câncer. E a gente vê que o uso da impressão 3D tem aumentado cada vez mais, né? E ele está consolidado como uma alternativa viável. Hoje em dia, né, eu brinco que uma impressora 3D é mais barata do que um celular, né? Falei R$2.000, quanto custa um celular, né? Um celular bom pode custar aí até 15, 20 mil reais. Então, hoje em dia é uma tecnologia bastante viável. E o que a gente precisa, né? Difundir o conhecimento para que as pessoas dominem essa tecnologia, ok?
Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês e fico agora aberto a perguntas. Obrigado, então, Fogiato, pela palestra. O grande problema de usar scanner é a questão do movimento, tá? Então, se você é difícil às vezes o paciente se manter paradinho para você conseguir fazer o escaneamento. Qualquer movimento do rosto que ele faça, às vezes você perde a malha. Então, é uma alternativa, mas que a gente hoje não tem essa necessidade. Eu até tenho scanner lá no laboratório, eu tenho 2 scanners. Hoje existem softwares, né, aplicativo de celular que consegue também fazer escaneamento. Mas a gente, às vezes, o que a gente faz? A gente usa o scanner para capturar características de cor da pele do paciente, tá? Então, essa minha aluna de mestrado, ela está fazendo isso. Ela tem a tomografia e usa o escaneamento para poder capturar essa questão de cor, tonalidade, rugas, né? Até para comparar com o modelo 3D depois. Mas se você não tem a tomografia, a alternativa mais viável seria realmente usar a digitalização. A gente usava até pouco tempo atrás só a tecnologia por extrusão de material, que é aquela tecnologia que trabalha com polímeros, né, filamento e polímeros, né? Então, o termo hoje padronizado é tecnologia por extrusão de material. Recentemente, justamente essa aluna de mestrado está fazendo alguns testes para conseguir fazer com que o molde de resina acrílica, né, dessa tecnologia de fotopolimerização em cuba, ela permita fazer a moldagem. Se você simplesmente tenta fazer uma moldagem de silicone na resina sem nenhum tratamento, o silicone ele não cura completamente, ele fica com um aspecto pegajoso, grudento. Então, ela está agora desenvolvendo uma técnica para tentar eliminar esse problema. Então, se você conseguir resolver esse problema do silicone ficar pegajoso, a mais adequada seria a de resina, justamente porque ela consegue dar uma qualidade maior, né? Ela tem uma qualidade de superfície muito melhor do que a de extrusão de material. Essa já entraria na área de bioimpressão, né? A gente não trabalha ainda ali no laboratório com bioimpressão. Eu até faço parte de um projeto que está começando agora, né, que tem a ver com bioimpressão, mas aí não é bem de pele. Mas o futuro hoje, né, digamos, em termos de evolução futura, é a bioimpressão. É você conseguir fazer impressão de tecidos que consigam ser implantáveis. Então, nos próximos anos, aí a gente já está acompanhando em alguns artigos de uma revolução, só que ainda está em baixa escala, né? Eu espero que nos próximos 5 anos a gente consiga ver isso, né, chegando aqui nos hospitais e atendendo os pacientes. Mas é possível, hoje já existe tecnologia de você conseguir produzir tecido, né, que usando células-tronco, usando o crescimento celular, né? Você cria uma estrutura por impressão 3D e usa essa estrutura para o crescimento celular e gera aí tecidos. Então, isso é algo bem, bem plausível, bem viável hoje. Ah, que bom. É a Laura que é minha aluna de mestrado.
Então, tranquilo. É o Invesários, o principal e brasileiro, né? A gente incentiva a usar o Invesário justamente por ser produto nacional, mas existe outros, Slicer 3D também é livre, e tem um outro que é pago, que é o Mimix. Então, se você tiver a fim de desembolsar aí US$ 10.000, pode comprar o Mimix e faz a mesma coisa que o Invesários, que é de graça. Só que, claro, né, o Mimix é o padrão ouro, ele tem muitas ferramentas, ele é um software excelente, mas para o trabalho nosso de prótese facial, né, o Invesário dá conta sem grandes problemas. Invesário. Acho que eu tinha na realidade, o silicone é um material que com o tempo ele vai degradando, às vezes o próprio a luz solar ele vai clareando a prótese, né? Então o paciente ele vai continuar fazendo consultas às vezes a cada 6 meses, a cada ano, né, para ver a adaptação da prótese, a questão de colagem. Inclusive, eu não comentei, mas esse paciente que recebe a prótese, ele usa a prótese 2, 3 dias, retira, higieniza, cola de novo, né? Então eles normalmente usam cola de peruca, alguma cola cirúrgica, para poder fazer essa fixação. Mas não é uma prótese que você pode colocar e esquecer, né? Como a gente às vezes ouve falar que o pessoal usa dentadura e nunca tira, né? Não pode, você tem que higienizar, e a mesma coisa acontece com a prótese facial. Você precisa sempre estar higienizando, porque é uma região úmida, né? E se você não higienizar, vai gerar ali fungos, né? Então não é nada saudável você manter a prótese muito tempo no rosto sem higienizar. É o silicone, é o padrão, é o material utilizado, né? O material que mais chega próximo da característica da pele, né? E em termos de cor também, é o silicone. Qualquer outro material, né? Existem hoje algumas resinas acrílicas que são flexíveis, mas elas não conseguem ser melhor do que o silicone. E o silicone hoje você consegue colocar em contato com a pele sem nenhuma reação, né? E essas resinas não foram testadas ainda. Então, a gente teria que ter alguma resina testada, né? Essas resinas odontológicas que fossem tão flexíveis quanto é o silicone. E até agora, pelo menos, eu não conheci nenhuma. Às vezes acontece de irritação, mas aí é em função, às vezes, da região não estar completamente curada, né? Mas às vezes acontece casos de rejeição, assim, de irritação. Aí o paciente fica sem um tempo, a hora que para, ele coloca de novo, né? Mas o silicone ele é bem inerte, dificilmente, às vezes tem mais a ver com a pele do paciente, às vezes a questão de higienização também, né, gera alguma irritação. Até a Laura tem experiência clínica, né? Ela atende lá no Hospital da Reabilitação junto com a doutora Roberta. Ela pode até colocar aí no chat, né, se ela teve alguns casos de rejeição. Como eu comentei, eu não tenho contato com o paciente, né? Eu só recebo as devolutivas das dentistas. A gente usa pigmento mineral. Na realidade, não é uma tinta, a gente mistura junto com silicone e pigmento mineral. Pó de maquiagem, né? Existe em toda uma técnica, né? Isso é feita pela dentista, né? Então, ela tem lá esses pigmentos, ela vê a cor da pele, dependendo, até existe uma técnica por camada, né? Então, dependendo da camada que você está colocando, você coloca uma cor, né? Para imitar vaso, ela coloca outra cor. Então, mas respondendo diretamente, seriam pigmentos minerais com diversas cores.
Beleza, depois eu divido meu cachê com ela. Tá bom. Ah, sim. A gente até tentou usar a teste para uma outra aplicação, até por sugestão de um professor lá da Universidade de Catalão, e realmente a experiência não foi muito boa, não. De todos os materiais que a gente testou hoje, o silicone. A gente até faz as próteses para teste lá no laboratório, mas são silicones não médicos, né? Silicones mais baratos, só para poder testar a geometria da prótese. Mas a nossa experiência aí mostra que o silicone até então é um material mais adequado. Era um dia, né, ter um material que seja que a gente consiga imprimir direto a prótese, né? Aí você eliminaria a necessidade do molde, né? Ao dia que a gente tiver um material imprimível, né, a gente conseguiria e com a qualidade e características iguais à do silicone, a gente conseguiria imprimir diretamente a prótese. Isso ajudaria muito. Olha, lá no laboratório a gente teve um caso que não faz muito tempo que o paciente tinha perdido olho e parte do nariz. E isso é um problema, sabe que para a gente seria melhor que o médico tivesse tirado todo o nariz. Quando ele tira só metade, isso é um problema porque é difícil de você conseguir fazer o ajuste perfeito de meio nariz, né? Então, essas situações, às vezes, até a protesista pede já para o cirurgião, olha, na dúvida, tira tudo, né? Porque se você deixar metade, isso vai impedir, às vezes, que o paciente tenha uma prótese que fique invisível, que fique boa, né? Então, nessa situação, tirar meio nariz ou tirar o nariz inteiro, é melhor tirar o nariz inteiro. A gente usa essa cola de peruca, que é a cola mais comum que elas usam, e também tem algumas colas cirúrgicas também, que são um pouco mais caras, mas o padrão são essas colas de peruca, que elas já são testadas e não geram irritação, colam bem. Não são tão caras também, né? A gente tem que lembrar que os pacientes que a gente atende são todos do SUS, e muitas vezes eles não têm nem dinheiro para condução para vir até Curitiba, né? Então a gente não pode colocar um material muito caro, que é um material que eles vão ter que adquirir para poder usar ao longo do tempo, né? Na realidade, a dentista, no final, quando ela está fazendo o ajuste final da prótese, para ficar mais parecido com a pele do paciente, ela faz alguns ajustes finais ali com o que a gente chama de caracterização extrínseca, né? Um acabamento final na prótese. Mas dá para maquiar, dá para você disfarçar, principalmente na região de emenda, né? Onde a prótese termina e começa a pele. Na realidade, o que vai acontecer não é nem com a prótese, é com o paciente, né? Então, se ele não higieniza, ele pode ter alguma infecção, pode ter aí uma complicação em função desse mofo, né? Então, a prótese, a vantagem também da impressão 3D é que se o paciente danificar a prótese, ele vai de novo lá no consultório, o dentista já tem o molde lá, ela molda de novo. Então, em questão de um dia, ela já tem uma nova prótese para ele.
E essas próteses normalmente duram de 1 ano e meio a 2 anos, né, dependendo do cuidado do paciente. Então, é bastante comum, né, eles voltarem lá com a prótese danificada. Hoje, né, o nosso foco principal é prótese facial, mas nós já temos lá um outro professor que trabalha comigo, que é o professor Luciano, e ele está começando a trabalhar com prótese de membro inferior. Ele está desenvolvendo lá uma prótese de joelho, né, usando lá também material impresso, material de baixo custo, para poder substituir aquelas próteses super caras, né, que a gente vê aí no mercado, por uma prótese imprimível. Mas a gente tem um outro professor lá que trabalha com prótese de membro inferior e também daria para pensar em membro superior também. Deixa eu ver, recebendo a tomografia até chegar no molde, ali no laboratório, se o aluno trabalhar com isso direto, eu acho que uns 3, 4 dias a gente tem o molde pronto. É bem rápido mesmo. Porque tem que fazer. Isso considerando já o teste, porque aí você tem que, depois de impresso o molde, a gente ainda faz a validação do molde, né? Imprimindo a face do paciente, gerando uma peça em silicone e testando na face do paciente. Assim que deu certo isso, a gente já encaminha o molde para dentista. Mas em questão de se a gente trabalhar direto nisso, se dá prioridade para o caso, 4 dias tem o molde pronto. Sim. Eu acho que a questão de evolução é em termos de materiais mesmo, né? Nós temos as impressoras de fotopolimerização em Cuba, né, que usam essas resinas líquidas, e tem muito material aparecendo. Na área odontológica tem vários materiais, até a gente comprou recentemente uma resina autoclavável, né, para você poder fazer a esterilização não química, né, fazer com temperatura. E a esperança é justamente alguém desenvolver um material que você consiga ter a característica com cor, inclusive, né? Que outra dificuldade é a questão de cor, né? Então, imagine você tirar foto do paciente, colocar essa foto lá na modelagem e mandar a impressora imprimir com a cor da pele do paciente. Então, isso aí ia trazer, aí sim, ia ser muito rápido, né? A gente conseguiria diminuir muito mais o tempo, ia ser teria que ser também um material compatível, né? Que não gerasse nenhuma irritação no paciente. O custo, se pensar em extrusão de materiais, daria menos de R$ 10. A parte de impressão, né? Silicone não é muito caro também, mas um rolo de 1 quilo de PLA, hoje a gente paga R$ 100. 1 litro de resina, né? Se usar os moldes em resina, estão aí na faixa de R$ 300, R$ 400. Então, a gente usa em torno de 50 gramas, 60 gramas para produzir um molde, né? Então, vejam que o custo realmente é bem baixo. Sim. E normalmente para moldes pequenos, né? Com um rolo você consegue fazer em torno aí de 15, 20 moldes. Ah, nada, hoje a gente tem a sorte de viver numa era, né, que tem tanta facilidade, né? Olha,
Na realidade, o que eu sinto falta ainda, né, é de um processo de impressão 3D de metais que seja viável economicamente. A gente até está testando um processo lá no laboratório, mas infelizmente ainda imprimir em metal. Imagine você imprimir em titânio de forma fácil, né? Então, a gente vê que tem bastante coisa para evoluir ainda. Na parte polimérica, eu acho que está bem, bem dominada, né? A parte de impressão em filamento polimérico. O que vão aparecer são materiais de engenharia com características de resistência, de impacto maiores, né, do que o PLA, ABS, TPU, que são mais usados. Mas o que está faltando mesmo hoje é um processo barato para a produção de peças de metal. Para vocês terem uma ideia, uma máquina que imprime metal, né, comercial, você pode comprar aí, tem uma máquina alemã aí na faixa de 500 mil euros, 600 mil euros. É muito dinheiro e inviável completamente aí para você ter, digamos, numa universidade, né? Sim, é bem personalizado, né? Não tem como, né? Você não tem como pensar em prótese facial de prateleira, né? Você tem que ser paciente a paciente, né? Isso aí é projeto direcionado ao paciente. Sim, ela tem contato com o paciente. Inclusive hoje é quinta, né? Hoje ela passou o dia lá atendendo pacientes. Olha, o que eu recebo de retorno são sempre retornos positivos, né? Retorno do tipo, olha, não, eu não saía na rua, né? Eu tinha que colocar esparadrapo para cobrir a minha deformidade, eu ficava com vergonha, não ia em casamento, não participava de festas da família, de vergonha, e com a prótese facial elas acabaram, né, né, reintegrando a sociedade. Então, a maioria dos... É claro que eles querem sempre perfeição, né? Eles querem cada vez uma prótese que fique mais próxima da prótese do nariz real que ela tinha, né? Infelizmente, é difícil de chegar exatamente no mesmo, né, nível de perfeição do nariz que ela tinha antes. Mas o retorno, na grande maioria das vezes, é sempre positivo. Porque, veja, uma pessoa sem o nariz, realmente ela chama muita atenção quando ela sai na rua. Tanto é que a gente não vê por aí, porque a maioria deles ou cobrem ou usam máscara. Tem muita gente que usa máscara para cobrir, e aí você vai ver de perto e vê que a pessoa não tem nariz. Então ela vive escondida. E com esse dispositivo você consegue aí colocar a pessoa de volta aí a ter uma vida normal. Sim. Eu acredito que no caso da bioimpressão, o caminho da parte 3D seria a mesma que a gente tem usado hoje, né? Você pegar a região mutilada, calcular ali a superfície que você teria que gerar, né, separadamente, e depois fazer aí o implante dessa pele que está faltando. Mas realmente, como eu falei, eu não trabalho com bioimpressão, até eu acabei optando em não entrar nessa área justamente porque as demandas na área de impressão 3D já eram grandes e eu resolvi, como eu já estava aposentando, eu acabei deixando para uma outra colega que está trabalhando com isso lá no TFPR. Mas o caminho, digamos, da parte que eu conheço, que é a parte 3D, seria exatamente a mesma, né? Você delimitar a partir de uma tomografia, verificar a região faltante, gerar a superfície, e essa superfície seria impressa depois no material, né, numa bioimpressora.
Na realidade, hoje, né, o nosso laboratório ele tem esse financiamento do NAP, que a gente não, o professor Luciano, que vai ficar no meu lugar, vai tentar renovar, né? E a gente sempre está aberto a novidades, inclusive a parte eletrônica. Eu tenho um trabalho, um desafio, né, que eu não comentei nessa apresentação, que é fazer o olho piscar. E eu tenho um professor que trabalha aqui na eletrônica da mecânica, você deve conhecer, o JJ, e o professor lá da Universidade de Catalão, que estão ajudando a gente aí a tentar desenvolver um dispositivo que faça esse olho piscar. Então, além da prótese, a prótese não ficaria estática, né? Porque a prótese que a gente faz hoje, o olho fica estático. O olho da prótese vai ficar estático, né? Congelado. E a gente quer agora um dispositivo que consiga ler o olho, que é sadio, e assim que um piscar, o outro pisque junto. Sim. Aí o JJ até pode te dar mais novidades, mais detalhes aí. Então, tranquilo. Só quero agradecer então e convidar quem tiver interesse de conhecer o nosso laboratório, né? A gente fica lá na Ecoville, primeiro andar do bloco M. É só ter o meu e-mail ali, a gente marca. Eu estou lá sempre nas quartas-feiras, tá? Então, quem tiver interesse de conhecer melhor, né, ver todo o processo, acompanhar todo o processo, né, pode contar com a gente. Então, sim. Ah, claro, né? Tem a gente, o NAP, os alunos de iniciação científica, eles entram através de editais. Então, eu tenho um edital que eu fiz um tempo atrás que tem mais 2 ou 3 alunos na fila. Assim que encerrar esses alunos, aí a gente vai abrir um novo edital. Aí a gente divulga e quem tiver interesse de trabalhar com isso pode nos procurar. E também tem a possibilidade de ser iniciação científica voluntária, né? Aí é sem remuneração, mas tem a vantagem de você absorver toda essa tecnologia. Ah, sim. Outro para ele também. Grande amigo aí de anos. Uhum. Não? Sim. Não, perfeito. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e a gente continua aí conversando. Ok. Boa noite a todos aí. Obrigado a todos que participaram aí dessa live. Obrigado, então, pessoal. Vamos encerrando por aqui e infelizmente nós não temos periodicidade, né? Nós vamos fazendo as lives conforme os convidados vão aparecendo, mas se vocês ficarem de olho, nós vamos continuar divulgando essas palestras para vocês. Obrigado, boa noite. Quem quiser uma declaração, não esqueça de preencher ali tem um link, um formulário ali que tem um link no começo do chat, eu coloquei lá. É só preencher o nome lá e brevemente eu envio para vocês uma declaração de participação. Tá ok?
Então é isso, boa noite a todos, até, tchau.